Opa, opa, opa! Olha a gente aqui de novo. Por acaso você tá com aquela sensação de que nada na sua vida tá dando certo? Então para tudo e vem assistir esse vídeo que eu tenho algumas coisas pra te contar. Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião. É muito normal a gente ter na vida alguns momentos de muita dificuldade. Só que nesses momentos de muita aflição, angústia, de preocupação ou de tristeza e frustração, a gente se esquece de algumas coisas que são fundamentais e eu quero relembrar aqui pra você. A primeira dessas coisas, e eu acho que até a mais importante, é a seguinte: você não é um fracasso. Você pode até ter cometido algum erro, mas o erro não é você. Os erros são processos absolutamente normais na vida de qualquer pessoa. E geralmente é nesse contexto de lidar com o erro que a gente mais aprende e amadurece. Então, diante de um erro, você pode pensar de duas formas. Uma delas é: isso não é pra mim, eu não dou certo com nada e nada na minha vida vai pra frente. Ou você pode pensar: o que eu posso aprender com isso e o que eu posso melhorar na próxima vez para que eu não cometa mais esse erro. Os momentos mais difíceis da nossa vida geralmente são os que mais nos fortalecem e eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Você já ouviu falar de resiliência, né? Resiliência é uma propriedade física que alguns materiais têm de sofrer uma pressão e depois voltar ao estado inicial. Da mesma forma acontece um pouco com a nossa mente. Muitas vezes nós vamos passar por pressões psicológicas muito fortes e a nossa capacidade de resiliência é o que determina se a gente vai conseguir voltar ao estado inicial, ao que a gente era antes, ou até mais forte e melhor do que a gente era antes. Então vamos imaginar da seguinte forma: se alguém nunca passou por erros, por perdas e por frustrações na vida, e de repente ela está passando por um momento onde a pressão externa é muito forte, o que acontece com essa pessoa se a capacidade dela de resiliência for baixa? Ao invés de olhar para o erro ou para o fracasso como uma coisa que vai impedir de você continuar a sua vida, olhe para essa situação como uma coisa que vai te fortalecer, te amadurecer e te ensinar, certo? A outra coisa que eu quero te falar é o seguinte: não se compare. A pior coisa que uma pessoa pode fazer com ela mesma é se comparar aos outros. E com a exposição de redes sociais que a gente tem hoje, você se compara inconscientemente. Uma pesquisa que foi feita em Londres, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mostrou que depois de 14 minutos olhando o feed do Instagram, algumas pessoas já começaram a produzir sintomas levíssimos de depressão. Porque esses 14 minutos, eles são suficientes para o seu cérebro entender que tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, tá todo mundo na praia, tá todo mundo ganhando dinheiro, menos você. Então, é muito importante tomar cuidado com as comparações. Você deve olhar para os outros para se inspirar e não para se comparar. Eu vou fazer uma analogia aqui com uma orquestra. Imagine uma orquestra onde cada um tem a função de tocar o seu instrumento, certo? Se você, ao invés de se preocupar com o seu desempenho em tocar o seu instrumento e treinar, se preocupar em como os outros estão tocando, ou no que eles estão pensando de você, ou no quanto eles são melhores do que você, você deixa de tocar, deixa de treinar, deixa de se aprimorar e ainda se frustra fortemente com isso. Cada um tem o seu processo de aprendizagem, cada um tem o seu processo de lidar com a vida. Nessa orquestra que é a vida, se preocupe em tocar o seu instrumento e se aprimorar cada vez mais na sua arte. E olhar para os outros como uma forma de se inspirar e não de se comparar nem de se achar inferior. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: valorize suas qualidades, seus pontos fortes e as suas virtudes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso na clínica, certo? Você vai pegar um papel em branco e dividir ele no meio assim, certo? De um lado você vai colocar qualidades, pontos fortes e virtudes. Do outro lado você vai escrever como eu sei disso. Exatamente assim. Onde tem qualidades, pontos fortes e virtudes, você vai colocar
todas as suas características que se encaixam nesse quadro. Do outro lado, como eu sei disso, você vai colocar uma evidência para cada característica. Por exemplo, você pode colocar que é uma pessoa animada. Como eu sei disso? E colocar uma evidência que comprove. Você pode colocar que é uma pessoa forte. Como você sabe disso? E colocar uma evidência que comprove. Porque em determinado dia eu fiz isso e aquilo e me senti uma pessoa forte. Por que é importante escrever? Quando você senta para escrever, para colocar no papel, é como se o seu cérebro estivesse recapitulando aquilo de uma forma diferente e absorvendo aquilo de uma maneira melhor. Então eu recomendo fortemente que você escreva e não apenas fale sobre isso. Escreva os seus pontos fortes, suas qualidades e virtudes. E como você sabe que isso é verdade? Evidências que comprovem que isso seja verdade. Outra coisa muito importante, por mais que você esteja se sentindo triste ou frustrado ou chateado, com certeza tem pontos fortes, qualidades e virtudes que você sabe que tem, só que não estão aparecendo no momento da sua vida. Então, mesmo que isso não esteja evidente agora, no seu momento atual, mas você sabe que faz parte da sua essência, escreva, coloque tudo no papel. A última coisa que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo é: seja grato e aprenda a enxergar o lado bom de tudo. Por mais difícil que seja a situação que você está passando nesse momento, ela tem um ponto positivo. É só você acalmar sua mente que você vai conseguir perceber e enxergar. O poder da gratidão, ele pode ser bem objetivo e eu vou mostrar para vocês como, certo? Pega uma folha de papel também e descreva nessa folha de papel a situação que você está passando. Seja se você perdeu o emprego, se acabou um relacionamento, se o seu negócio não deu certo, se você perdeu alguém muito querido. Escreva a situação, descreva todos os aspectos dela no papel. Depois disso, você vai imaginar que está falando com um amigo. Você vai imaginar que não é você que está passando, que é o seu melhor amigo. O que você diria para o seu melhor amigo se ele estivesse passando por essa situação? Que sugestões você ia dar? Como você ia tentar ajudar essa pessoa? E o principal, que palavras de encorajamento você diria para o seu melhor amigo se fosse ele que estivesse passando por essa situação? Resumindo, aprenda a lidar bem com os erros, porque eles podem te amadurecer e te fazer uma pessoa mais forte. Reconheça e valorize seus pontos fortes, qualidades e virtudes. Aprenda a ver a situação de uma maneira diferente. E não se compare, se inspire nas outras pessoas. Se você conseguir esse conjunto de ações, eu tenho certeza que o seu estado já melhora pelo menos aí uns 60% e você já vai com mais ânimo para poder resolver ou enfrentar qualquer situação difícil que você esteja passando no momento. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos e fica ligado que sempre tem conteúdo novo por aqui.